Antes tarde do que mais tarde. Oi, gente, aqui é Helena e hoje vamos falar de Tripulação de Esqueleto, o nosso quadro O Mestre Contou. O conto de hoje finalmente saindo é O Macaco. O Macaco é um conto que foi publicado a primeira vez em 1980 na revista Gallery e só em 1985 veio para a coletânea Tripulação de Esqueletos do King. Foi nomeado ao prêmio British Fantasy Awards como o melhor conto em 1982. A gente vai acompanhar o Hal, que ele é atormentado por um brinquedo da infância. É tipo assim, o Toy Story do horror, esse conto, que é um macaco que toca símbolos, os pratinhos lá. Quando ele era criança, ele encontrou esse macaco nos pertences do pai dele, que foi um pai ausente, no caso. E aí ele foi vendo lá na infância dele que toda vez que esse macaco tocava essas desgraças de símbolos, alguém morria. Então ele acreditou que o macaco era alguma entidade, alguma coisa que fazia as pessoas morrerem de formas muito trágicas. Ele se livra desse macaco, ele se livra desse brinquedo, mas depois de anos ele reaparece misteriosamente. E nessa época que ele reaparece, ele já está casado e com filhos, então a preocupação dele é muito maior. O que me incomoda nesse conto é um pouco da relação dele com a esposa, porque eu não sinto tanto apreço pela esposa e eu não sinto que o protagonista tenha tanto apreço pela esposa. Ele é um pouco irritadiço, ele é um cara um pouco agressivo em alguns momentos, porque ele tem esse trauma e ele descarrega esse trauma porque as pessoas ao redor dele, os filhos, a esposa, não tem noção do que esse macaco pode fazer. E ele também não explica. Então ele é um pouco irritadiço, ele distrata um pouco essas pessoas da família dele e me irrita porque faz com que eu entenda o lado dele, mas não é uma pessoa que eu simpatize. Apesar de ser um conto que não é narrado em primeira pessoa, é muito a visão do Hal em relação a tudo. Então tem essa dinâmica. Esse conto também aparenta muito uma relação com o conto A Pata do Macaco, do W.W. Jacob, que é um conto da literatura gótica de 1902, que eu acho que você encontra no Kindle Unlimited, para quem assinar o Kindle Unlimited. E esse conto tem a pata de um macaco em que você pode fazer desejos, só que as consequências desse desejo é muito pesada. E o final desse conto é sensacional, é um conto muito bom. E o que me remete isso é a questão de que quando toca o macaco, né, o macaco toca o símbolo, quando gira a chave para tocar ele, você não pode pedir para ele quem você quer que ele mate, no caso, porque não vai adiantar. Quem decide é o macaco, ele faz o que ele quer, entendeu? Isso também aparece no filme, só que no caso do filme, o macaco toca outro instrumento, ele toca um tamborzinho. Porque de acordo com o produtor, ele ficou com medo, ou ele sabia, que a Disney tinha os direitos autorais da figura macaco tocador de símbolo. Então ele não podia usar no filme. O que pra mim isso é uma coisa bizarra, gente. Bizarra demais, assim, meu Deus. Não pode usar um macaco tocador de símbolos no filme, porque a Disney contém os direitos disso. Uma coisa tão genérica, né? Uma coisa tão... uau. Mas enfim... No filme, na adaptação desse ano ainda, não tem os símbolos, tem um tamborzinho. E aí vai chegando no final do conto, vai se transformando numa coisa muito maior. Até um ponto em que você não precisa mais girar a chave. O macaco por si só decide quem vive e quem morre. E aí tá o maior terror de todos, na minha opinião, assim. Quando o narrador nos conta que eles estão ouvindo os símbolos do macaco. E aí você fica nesse pensamento, quem é o da vez? Aí fica essa aflição, assim, quem vai ser o sorteado pelo macaco da vez? Uma coisa muito legal, que não é todo mundo que sabe, eu vou contar pra vocês, é que no meio do conto, despretensiosamente, King escreve que é uma babá do Hal, quando ele ainda é criança. Naquele longo inverno, a babá era uma moça negra, corpulenta e polida chamada Beulah. Paparicava Hal quando a mãe dele estava nos arredores
beliscando-o às vezes quando ela não estava. Ainda assim, Hal sentira certa afeição por Beulah, que, de vez em quando, lia para ele uma história horripilante de suas revistas de confissões ou de contos verídicos de detetives. Essa Beulah, na verdade, é inspirada numa babá que o King realmente teve e que ela fazia isso, ela tratava ele bem e depois agredia fisicamente ele. E esse relato dessa babá da Beulah tá no livro sobre a escrita do King, que inclusive eu recomendo muito. É um livro muito bom, não só para quem quer ser escritor, para quem quer uma direção na escrita, mas também para conhecer um pouco mais do King, porque é um livro muito autobiográfico, ele conta muito da vida dele nesse livro, e é um livro curtinho. Bom, falando da adaptação, a gente teve ela agora em 2005, ele teve um orçamento de mais ou menos 10, 11 milhões de dólares e foi dirigido pelo Oz Perkins, mas a produção, a gente tem um nome aí que já é famosinho no horror, que é o James Wan. Esse filme, o tom dele é bem diferente do conto, o tom do filme é mais para um comédia, é um terrir, então é uma mistura de horror com comédia, e que ele fala muito sobre luto, ele fala muito sobre morte, o que eu acho maravilhoso. Eu gostei muito do filme, eu achei divertidíssimo. As mortes são muito engraçadas, parecia até um quesinho assim de premonição. O Theo James tá maravilhoso, a Tatiana Maslany tá, meu Deus, incrível. Ela assim, ela brilha muito quando ela tá em cena. Tem algumas diferenças, porque o Hal, na verdade, ele tem um irmão gêmeo, e é basicamente a trama desses dois que vai se desenvolver a história. Muita coisa parecida, mas essa parte são irmãos gêmeos e vai se desenvolvendo ali. E aí a mãe dos gêmeos é a Tatiana, que brilha demais. Inclusive, spoiler aí, a morte dela é a mais triste e a que a gente mais sente, ela é a mais séria também. O diretor, se eu não me engano, ele falou que ele queria muito falar sobre morte, ele queria muito falar sobre luto, e ele queria falar de uma forma que ele conseguisse falar sobre isso, então ele preferiu usar o lado também da comédia. Tem várias cenas que eles falam assim, tipo, todo mundo morre e isso é uma merda. E você não decide, não tá predito. Simplesmente acontece, não tem nada que você possa fazer. Apesar de, no filme Parem o Macaco, não tem muito o que se fazer. E pra mim, assim, o Elijah Wood, sim, gente, o Frodo tá no filme. É a cerejinha, assim, do que deixa o filme muito mais engraçado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo conto é Caim Rebelado. E vamos ver, né? Vamos ver o que nos espera de Caim Rebelado. Eu gostei bastante do macaco, mas realmente o nevoeiro continua sendo melhor, mas aqui é Tigres, ó, lá pra baixo, na minha opinião. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, e especialmente muito obrigado aos apoiadores do canal que estão sempre do meu lado. Muito obrigada, gente. Não esquece de curtir o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse conto. Aqui embaixo também vai estar o link da Amazon pra compra. Gente, me ajuda demais se vocês comprarem com o meu link na Amazon, tá? É comissão, vocês não pagam mais caro por isso, ajuda o canal, gente, de uma forma assim, ó, incrível, tá? Aqui embaixo também tá minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!